Muito bem, meio-dia e 28 minutos. Vamos de entrevista? Vamos de bate-papo. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E para comemorar o Dia das Mulheres, teremos aqui agora, Beatriz Bastos, ela que é representante da Secult, da Bacia do Paramirim, e desenvolve aí um trabalho inspirador no fortalecimento das classes, inclusive da classe feminina. Bia, é uma honra ter você aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a vocês que estão aqui presentes, principalmente você que é mulher, está aqui nesse lugar de fala. Desejar uma boa tarde a todas as mulheres, em especial as mulheres que estão na minha rede de apoio, que me incentiva, que me ajuda e me inspira a estar nas lutas, nas causas de importância sobre os nossos direitos. Estou muito feliz e muito contente em estar aqui com a minha voz, sendo porta-voz de lutas, de atos, de ações importantes que faz desse dia um dia da gente comemorar e também a gente lutar um pouquinho mais. Então, boa tarde a todas vocês, mulheres, e principalmente as mulheres da zona rural, que é fonte de inspiração e força a nós, mulheres nordestinas. Boa tarde. Com certeza. Bia, para começarmos a nossa conversa, qual é a sua visão sobre essa data de hoje, 8 de março? A data do 8 de março, para mim, é uma data política, é uma data de luta. Natália postou até um vídeo, a gente falando sobre a data da gente lutar sobre os nossos medos, tantos medos que nos assombram há muito tempo, mas é sim uma data política, é uma data histórica de movimento social, que faz a gente, pelo menos, refletir nessa data sobre como estão as lutas do direito à mulher, É mais do que flores, é mais do que um gesto de carinho. É realmente um dia, para mim, de reflexão, de entendimento do que quais são os nossos direitos e como eles estão sendo evolutivos ou trabalhados dentro da sociedade. Então, para mim, o 8 de março ele é uma data muito política, muito, muito importante nesse sentido. Sim, com certeza. O Dia da Mulher, sempre lembrar todo dia, Então, eu já acredito assim que a gente pega para realmente refletir pesado em cima e falar, pera aí, será que meus atos botar em prática? Boa tarde, Bia. Muito obrigada pelas palavras, Desejo tudo em dobro. Uma data mais do que especial. Hoje, como eu já falei aqui no início, hoje também está sendo para mim um dia super colorido. Olha só. E para vocês que estão chegando agora, estamos no 103 Notícias com a participação, Bia está aqui com a gente no estúdio. Para você que ainda não fez a sua participação e que tem alguma pergunta para fazer para a Bia, que você tenha alguma curiosidade sobre o ser, Bia Bastos, Beatriz, mande aí no WhatsApp do ouvinte, 77999662589. Deixa eu repetir para você, 77999662589. Falando de participação, o Reginaldo Oliveira, parabéns a todas as mulheres da minha querida Bahia, diz aqui o ouvinte Reginaldo Oliveira. Olha só, muito obrigada. E eu também desejo, para todas as mulheres. Hoje eu estou sem palavras, meu coração está grato por tanto reconhecimento. Que não seja só hoje, todos os dias. Certo, meio-dia e 42 minutos, a gente vai só rapidinho, um rápido intervalo comercial. A gente volta aqui, continuando nosso bate-papo aqui, essa data importante aí com Beatriz Bastos, tá bom? De volta com o nosso bate-papo juntamente com a Beatriz Bastos aqui, hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Bia, voltando ao tema sobre o empoderamento feminino. Como uma mulher ela pode se empoderar? Eu comecei a me empoderar quando eu entendi que eu tinha que buscar os meus direitos, os meus espaços e entender que a minha condição de ser mulher não me impedia de estar em nenhuma situação a que eu quisesse estar. Então, empoderar-se acho que gera da partir de um desconforto, de algum direito cessado ou algum espaço que você queira ocupar. Então, a gente vai entendendo no processo como a gente consegue sobreviver
em um ambiente tão machista e patriarcal como a gente vive, né? E aí, quando eu falo machista e patriarcal, a gente tem consciência, e principalmente a gente vive em uma cidade muito machista ainda, né? Então, morar aqui em Macaúbas me fez ter que ser feminista. E para minha carreira e para minha trajetória como mulher estudante, mulher profissional, o empoderamento ele veio acontecendo com as coisas que aconteciam na minha vida. Eu sempre questionava aonde eu estava, o que eu estava fazendo e quais os direitos que ali estavam sendo, de alguma forma, travados ou tirados, ou que me geravam um certo desconforto. Então, o empoderamento é muito sobre o desconforto que você tem, né, para com o meio que você vive, né? O meio onde eu geralmente passei, eu sempre me questiono, né? Eu me sinto muito desconfortável quando eu estou em coletivos culturais onde não há presença de mulheres. Eu me sinto desconfortável quando eu tinha que sair para a rua e voltar no máximo 10 horas, porque a rua que eu morava não era iluminada. Então, tudo isso me fez questionar coisas que parecem ser muito simples, ações muito simples para uns, que me incomodou, que me cessou de algum direito de liberdade, a forma como eu me visto, a forma como eu me porto para as minhas relações sócios e afetivas. Então, tudo isso foi me gerando um empoderamento. Então, acho que para boa parte das mulheres, é como ela se vê na sociedade, é que faz ela se empoderar, né, nas necessidades de cada um. Sim, com certeza. Bia, vamos falar agora de um assunto, né? A gente vai entrar aqui nele também. Atualmente, muito se fala hoje de relacionamentos tóxicos ou abusivos. Você vê relação entre este medo da independência feminina e construções de relações tóxicas ou abusivas? Sim, existe bastante. Eu já tive uma relação tóxica e abusiva. Eu acho que boa parte das mulheres já sofreu abuso também na infância. Então, tudo isso traz a gente no lugar de questionamento das relações, né? Então, assim, realmente há, sim, muito isso, no sentido de a gente precisa combater, mas não só combater com a militância da nossa luta, mas também os próprios homens sofrem muito com o machismo, né? Então, a gente entender que o machismo, ele não só mata mulheres, como também homens, né? E gera essa relação de posse, socialmente, como é colocado a mulher, né? Nas relações junto ao homem. Designar a mulher só o trabalho doméstico, só a relação doméstica, né? Tudo isso, e tratar a mulher como uma posse, acho que tudo isso é muito normal, muito comum no nosso meio. Quando eu encontro minhas amigas, ou eu converso minimamente com 3 mulheres sobre uma pauta como essa, no mínimo uma vai manifestar algum tipo de abuso ou algum tipo de relação que teve ou tem, ou que precisa pedir ajuda. E é importante a gente trazer essa questão da Lei Maria da Penha e identificar todas essas violências e abusos que a gente sofre, né? Na própria lei, ela categoriza 5 tipos de violência, que é a violência física, que é realmente o ato, a agressão, que essas, né, eu considero já como as agressões quase que finais, né? Porque para um feminicídio já né, o desfecho de outras violências que ocorreram antes, né? A violência moral, que é ser caluniada, ser descredibilizada. Eu já sofri uma violência moral de tentativa de descredibilizar o meu trabalho profissional, com a forma como eu me porto socialmente, afetivamente. E isso já foi colocado para que atingisse a minha moral. E isso realmente, quando a gente tem essa percepção política, a gente identifica, não é porque é mimimi, a gente sabe identificar quando isso tenta, né, para prejudicar. A violência psicológica, que eu acredito que muitas mulheres que estão nas relações tóxicas sofrem muito isso, muito, que é, né, a baixa da autoestima, a dependência emocional que se cria com relações de violência psicológica, né? A patrimonial, que essa é uma causa que eu identifiquei, que naquele momento, logo quando eu entrei para o trabalho da associação comercial, eu identifiquei que o empoderamento financeiro uma luta combatente, né, da violência patrimonial. Muitas mulheres estão dependentes financeiramente dos seus agressores e não conseguem sair das relações.
Isso é muito grave no sentido de não conseguir realmente pedir ajuda, né? Porque sabe que financeiramente depende, que depois não vai conseguir terminar de criar seus filhos, enfim. Então, a luta também sobre o empreendedorismo feminino, que foi uma das pautas, né? Me tornei fundadora do programa Mulher Empreendedora. Foi isso, chegar nesse espaço, né, que é um espaço empresarial, eu identificar ali a ausência de mulheres naquele espaço e ver que a autonomia financeira é sim uma ferramenta para tirar muitas mulheres de relações abusivas, né? E a violência sexual, que é de fato o abuso, o estupro, que muitas mulheres passam, né? São dados absurdos nos últimos anos, então a gente teve um crescimento gigante. A Bahia, Salvador está em terceiro lugar, a Bahia cresceu no ranking, foi um dos estados que cresceram mais no ranking da violência doméstica e da violência sexual doméstica também, né? De certo modo. Então, assim, olhando para esse contexto e só falando assim, eu garanto que muitas mulheres que estão ouvindo sofreu algum tipo dessa violência, Sim. né? Então, é importante a gente também saber identificar essas violências, se colocar, estou passando por isso e como eu peço ajuda. E para pedir ajuda, a gente tem alguns passos, né? Que é a busca da denúncia na Delegacia da Mulher. E aí é importante trazer a pauta como a nossa cidade se está colocando nessa proteção da mulher, que é uma pauta agora que eu venho frisando muito, que é as políticas públicas voltadas à mulher. Nós estamos em Macaúbas com muita deficiência na rede de proteção à violência contra a mulher. E é importante a gente falar, quando a gente identifica uma violência, e principalmente a violência sexual e a física, né, que realmente nos deixam muito sequeladas, não muito mais, porque a psicológica também é uma violência terrível, né? A gente procuraria, né, se existisse aqui a Delegacia da Mulher. Então, eu tenho vários relatos de amigas pessoais que não conseguem registrar um boletim de ocorrência na Delegacia Civil daqui de Macaúbas, né? Tem dificuldade no atendimento, na abordagem, a forma como prevê, às vezes, até um ato de conciliação para um registro que não existe, isso a mulher ser exposta ao seu agressor, né? Então, a gente tem, de fato, o Ministério Público, a gente não tem uma defensoria pública, a gente não tem um juizado de violência doméstica, nem vara de violência doméstica, e só tem a vara criminal, a qual a gente procura, né? E o hospital público, que a gente ainda tem uma deficiência de capacitação de profissionais para identificação de violência. Então, o primeiro ato, se a gente olhar, né, tirando a busca de ajuda, porque a gente também busca essa ajuda no apoio das nossas redes. Já muitas mulheres entraram em contato comigo para falar que já passou por alguma situação. Já ouvi relatos de outras mulheres que passaram por situações e levantaram bandeiras que falam que são muito procuradas e que se assusta a quantidade de pessoas que procuram e falam, eu estou passando por isso, o que é que eu tenho que fazer? Então, esse ato da mulher pedir ajuda é de fato o primeiro ato, e o segundo é buscar ajuda. E aí, de 6 que eu citei, a gente só tem 2 em Macaúbas com deficiência. Então, a gente se questiona, né, como é que a gente vai sair de relações tóxicas se a gente não tem uma rede de apoio. E aí, quando a gente fala, né, desse outro processo, já depois da denúncia, depois a gente procurar, no caso daqui, o Ministério Público, ou ser atendida, identificada no hospital com algum tipo de violência, né, a gente tem que sair daqui para ir para Bom Jesus da Lapa para fazer um corpo de delito. Né? Imagine uma mulher espancada ter que sair mais de 250 quilômetros para conseguir fazer um registro de corpo de delito, para levar a sua denúncia adiante. Né? Então, eu fico muito preocupada a ausência de leis, de políticas públicas existentes que o nosso município não tem. E que a gente está passando ultimamente por uma, eu vou dizer, arriscar dizer, e ouvir um amigo próximo falar, a gente está numa epidemia em Macaúbas de violência contra a mulher. Uma epidemia que está aumentando muito e a gente não vê a política pública efetiva. A gente vê algumas redes de apoio, como o CREAS, de referência especializada. O CRAS funciona. Eu já participei de rodas daqui no CRAS, de centro de vivência, já fiz palestra com mulheres, acompanho alguns trabalhos de profissionais. Né? Existe isso aqui. Mas a gente tem uma deficiência, a casa de abrigo, a gente não tem o centro de referência de atendimento às mulheres, a gente não sabe para onde a gente vai procurar. Então, a gente só tem aí, no caso, o apoio da política pública do SUAS, né, através da assistência social, o CREAS e o CRAS, né, que a gente sabe que tem no município. Mas a gente não tem, né, como eu falei, o registro do corpo de delito, o IML, a gente tem que ir para lá, né? E aí a gente está falando de serviço de atenção de violência, contra a violência sexual,
Os centros de saúde, os PSFs, estão realmente preparados, capacitados, sensibilizados em identificar as agressões e violências que as mulheres passam? A gente sabe que a gente tem psicólogos, tem apoio, mas como é essa abordagem? Porque eu tenho muitos relatos de abordagens invasivas, abordagens ineficientes de expor mulheres, né? E aí a gente não tem programas de assistência de inclusão social dos governos, tanto federal, estadual e municipal, efetivos, né? Como eu falei, a gente só tem o CREAS e o CRAS que faz esse trabalho aqui, né? E que pode ser requerido, né? Exigido através de nós mulheres, através do Ministério Público, né? Políticas que envolvam, além de programas de qualificação profissional, e aí eu agradeço a continuidade do programa Mulher Empreendedora, que se formou um conselho de mulheres empreendedoras e cultura, agora, né, saudar a nossa presidente Lange, que junto com Camila, a Giovana, as meninas, hoje, e por sinal também é bom informar, a gente vai estar fazendo um trabalho de apoio, né, ao embelezamento, ao cuidado, né, e de fala, de escuta também com as mulheres rurais da Feira da Agricultura Familiar, que ocorre hoje a partir das 3 horas. A gente vai estar fazendo uma ação específica às mulheres que estão lá, que são expositoras, mulheres rurais, né, que estão fazendo um trabalho grandioso que faz a nossa região. Então, assim, trazendo para vocês isso, eu me coloco no lugar, né, quantas violências, né, e eu citei essas 5 e acrescento, e tem a violência do próprio Estado. E quantas violências do Estado eu citei aqui que a gente não tem, que seriam essas políticas públicas acontecendo efetivamente, né? Eu sou também conselheira da assistência social, sou também conselheira do SMDCA e venho cobrando por parte da gestão pública, né? Não só eu, como outras mulheres. Estive conversando hoje com a vereadora Massinha, também ela fez esse apelo semana passada, o Conselho da Mulher. Nossa rede, né, um trabalho lindo que Natália começou com Viva Mulher, a gente está reativando a rede, a gente está solicitando questionamento junto com a Secretaria de Assistência Social para a formação do Conselho da Mulher aqui em Macaúbas, né? A gente precisa de uma resposta, a gente precisa de uma iniciativa, porque através do Conselho a sociedade civil vai exigir essas ações que estão, que eu citei aqui claramente, que está no passo a passo da lei, quem quiser conhecer tem lá na Lei Maria da Penha, né? A Lei 13.340 de 2006. É só olhar a lei, está lá, é uma garantia de que tem que haver essa política de atuação. E aí eu falo quantas violências o Estado, que eu falo o município, está deixando de mão da gente ter acesso e quantas relações difíceis, mulheres que estão passando por situações muito difíceis, que não conseguem pedir ajuda porque não tem essa rede de proteção. Então, de fato, existem muitos relacionamentos abusivos na nossa cidade, tenho conhecimento de vários. E para todas as mulheres que me procuram, que conversam, e essa fala minha não seja de amedrontamento masculino, mas que parem de nos matar, de nos agredir, de nos machucar, né? Porque nós somos pessoas cabidas de direitos e a gente precisa ter uma proteção do Estado para diminuir essa violência aqui em Macaúbas, principalmente, o lugar onde a gente vive, que eu posso falar. Com certeza. Como você disse sobre a Bahia, só para uma ressalva, no ano passado a Bahia registrou um aumento de 58% no número de casos de violência contra a mulher, totalizando assim 316 crimes somente na Bahia. A Bahia está em terceiro lugar, perdendo para São Paulo e para o Rio de Janeiro em casos de feminicídio. Isso apenas os registrados. A gente sabe das subnotificações e a gente tem conhecimento que em Macaúbas há diversas subnotificações, né? Inclusive feminicídios que ocorrem sendo registrados como homicídios. Então isso ainda nos priva dos direitos e das políticas públicas, ainda porque a gente tem uma subnotificação, né, muito grande dessas violências. Sim, o povo tem medo, né? Muita gente tem um medo, talvez, de denunciar acontecer algo pior. Aquele medo de falar. Lembrando que a denúncia, quando você faz, ela é sigilo. Ela não vai ser exposta. Mas, para a gente ter uma denúncia, para ter uma eficácia melhor na resolução do caso, Macaúbas precisa ter uma rede de proteção. Porque não adianta denunciar e voltar para casa, para morrer, né? Para ser violentada ou morrer. Exato, então tem que ter essa rede, então é algo eu creio que deveria ser uma prioridade aí, montar essa rede de proteção. Hoje a gente já até estava dialogando aqui na rádio,
abordando esse assunto, né? Quem é a mulher que nunca terminou um relacionamento tóxico e passou na cabeça, será que eu não vou morrer? Será que não vai acontecer algo comigo? Porque a mulher termina um relacionamento e ela se priva por um bom tempo com medo do que possa vir a acontecer. Porque, infelizmente, a justiça, pelo menos aqui, está fraca, vamos supor, né? Está falhando muito. Então, é o primeiro questionamento que uma mulher enfrenta quando termina um relacionamento tóxico. A gente vem de um governo também que, né, porque tantas mulheres, né, lutaram contra ele não, né? A gente vem de um governo que cortou em aproximadamente 94%, 99% a verba orçamentária do ano de 2022 para as políticas de combate à mulher. O resultado foi o reflexo já da entrada do primeiro semestre desse ano, os números alarmantes da violência. Ou seja, se você diminui a política pública, o investimento, as ações, e aí vocês podem evidenciar que a gente não tem nenhuma política de combate à violência da mulher. Alguém já viu algum folder, cartaz, sendo divulgado nos últimos anos aqui em Macaúbas? É isso que eu estou me questionando o tempo todo, sabe? Cadê as ações de prevenção à violência? Cadê as formações? Né? Eu estive semana passada na Secretaria de Política da Mulher, fui atendida pela superintendente Daniela Freitas, muito bem atendida, e saudar também um abraço a Aldinha, que carinhosamente tem escutado esse apelo, essa zona de total desconforto a qual eu estou com as situações que vêm acontecendo em Macaúbas, né? E ela me mandou muito material sobre a formação do conselho. A gente vai estar distribuindo algumas ações, já deixei algumas no CETEP, lá no Conselho da Mulher. Eu também vou deixar aqui na FM, para que, né, sempre que vocês recebam visitas, sobre essa cartilha da Lei da Mariola da Penha, a importância da formação do Conselho e provocar formação aqui no município. A gente tem um programa estadual chamado Respeito às Minas. Tomara que no São João a gente venha a política afetiva do respeito às minas, né? E a gente precisa ter esse diálogo entre o município e o Estado para que a gente consiga trazer algumas ações de formação à polícia militar, de melhor preparo para o atendimento das abordagens. Tudo isso, como eu falei, eu posso falar por mim, mas eu sei que tem muitas outras mulheres que sentem incomodada como a gente está sendo tratada no nosso município. Infelizmente, né, a sociedade em que a gente vive parece que estão cegas, parece que estão com um tapa-olho em uma situação onde parece que não é prioridade. Eu vejo alguns casos acontecendo aqui em Macaúbas e toma posse, né, toma um lugar nas redes sociais naquele instante, mas depois se torna algo tão normal, tão, né, tipo assim, como se fosse apenas uma notícia que saiu ali e acabou, pronto. Então, assim, já não tem mais aquele impacto. As pessoas normalizaram demais a situação. Mas aí foi o que Bia já deixou bem claro aqui. Falta a rede de apoio em Macaúbas. Ações, né? As ações, então... o Mário... E não só as ações, né? Mas também o papel que Bia fez aqui hoje. Sim. Conscientizar, alertar, mostrar, abrir os olhos das pessoas do direito que ela tem. Não é apenas... porque a delegacia a gente tem, vamos supor assim, né? Mas aí você pensa, será? Há muitas pessoas que enfrentam o abuso psicológico, a dependência emocional, elas se sentem culpadas. Será que eu realmente não provoquei essa situação? Mas não, quando você acha uma pessoa em que te mostra um outro lado da versão, você fica mais aberta a procurar ajuda. E quando já tem a ajuda, o caso é solucionado, né? O Mário Silva, né, o Mário aqui no Instagram, ele mesmo diz aqui, ó. Ocorreu em Macaúbas 4 feminicídios de 2022 e 2023 e não há registro. Simplesmente Macaúbas está fora do mapa de política estadual porque não há aí registro. Diz o Mário que está participando aqui no nosso Instagram. Deixa eu mandar até um alô pro pessoal aqui do Instagram. Último caso, Sim. Só refutando esse aí, Sim. O último caso que aconteceu na primeira quinzena do nosso ano em Macaúbas, que foi inclusive de uma pessoa da minha geração próxima do período escolar. Ele foi registrado como feminicídio porque a família exigiu que fosse registrado como feminicídio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente não há notificação, como o Mário colocou, a gente não tem acesso às políticas públicas, porque para o mapa da violência, nós não temos violência, porque a gente não está registrando, né? A gente sabe as notificações que entram via município, desde o Conselho Tutelar, pelas violências domésticas que precisam, né, no caso, ter afastamento dos menores,
e os atendimentos na questão do CRAS e do CRES, que são as políticas públicas efetivas que tem no município. Para quem não conhece também, o CRES fica ali na Rua do Cemitério, em frente à Casa São Jerônimo, um salão de beleza, né? E o CRAS fica na Rua da Praça 2 de Julho, onde em frente onde acontece a feirinha da agricultura familiar. Então, para você mulher que está passando por algum tipo de violência, procure esses dois órgãos, porque de fato é o que a gente tem a recorrer, fora o Ministério Público, e de forma muito deficitária, colocaria, né, aí os registros na delegacia. Eu vejo muitos relatos de mulheres próximas, como eu falei, que tem uma dificuldade, que se sente exposta no registro de boletim de ocorrência. E eu, por já 2 vezes, fiz denúncia junto com a Polícia Militar e fui muito mal atendida, questionada, inclusive numa situação de tentativa de abuso e estupro numa região aqui onde eu andava de bicicleta, inclusive ironizada por um policial. Então, assim, eu acho que precisa desse treinamento, precisa, peço ao ao Major Sócrates também, o Tenente Lemos. O Major Lemos e a Sócrates, que sempre atende às solicitações que fazemos, né? Ter esse cuidado de capacitação da polícia, ter a polícia feminina com a sensibilidade de acolher. Com a mulher, quando passa com algum tipo de violência, ela precisa de acolhimento, não é exposição. Sim. Vamos só mandar um alô para o Danilo e toda a galera aí do Rio do Pires. Ele manda um alô para toda a galera de Rio do Pires. Um alô para todos vocês na nossa live do Instagram. A Giovana Sampaio, a Nelma Oliveira, também aqui o Mário Oliveira, o Fabiano, a Cleide, também Tatiana, Edza, o Anselmo, o Luciné e o Genivaldo. Um abraço para vocês e a vocês mulheres presentes na live. Um feliz Dia da Mulher também para cada uma, tá bom? Uma data aí muito importante. 1h12. Pois é, Bia. Continuando aqui o nosso bate-papo, hoje, será que, eu fico pensando, o feminicídio, o machismo instaurado há décadas, centenas, anos e anos, pode ser combatido também com a formação da educação ali da criança, né? Naquela fase da criança ter o acesso à educação e também como a mulher pode ficar bem informada sobre esse assunto. Não só a mulher como o homem também. O homem também, é muito sim. importante o homem se informar, não se informar do ato punitivo da lei, na efetividade da lei, mas sim como eu posso ser um homem, né? Sim. Menos machista, porque isso também provoca um lugar de dor muito grande para o homem, né? E praticar algum tipo de violência, né, com a mulher, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado da formação, da educação base, no sentido de reconhecer o trabalho doméstico, de reconhecer as nossas mães, nossas ancestrais, as histórias de cada uma. Eu acho que todo mundo, dentro do nosso contexto social, né, sabe das situações, né, falam sobre situações vividas difíceis das nossas antepassadas. Então, acho que a partir do reconhecimento educacional sobre a forma de respeito, né, e baseado não numa questão de luta sobre o feminismo ou contra o machismo, mas sim de respeito humano para com a pessoa, desde a formação básica nossa da educação, eu acho que a gente cresce. Nenhuma criança cresce machista, nenhuma criança cresce violenta. Ela aprende com a sociedade. O meio escolar, ele precisa, sim, estar cada vez mais preparado para essa educação mais intuitiva, sensível aos homens que sofrem muito com a pressão, né, do machismo, né? Então eu acho de forma muito grandiosa o trabalho, muito louvável o trabalho da educação, e peço, né, que cada vez e sempre mais os professores tenham essa sensibilidade. Feminismo não é mimimi. Feminismo é uma luta para que nos pares, que a gente exija que cesse a violência entre a gente, né? O machismo mata muita mulher. Então é sobre isso que a gente tem que pensar e não achar que é uma luta nesse sentido, né, político-partidário, nesse mimimi, nessa situação toda que a gente viu nos últimos anos, né, de descredibilidade à luta feminista, à luta das mulheres pela sua existência, né? Sim, com certeza. O machismo que está enraizado, né,
que vem de gerações em gerações, falou que a criança, às vezes, ela acaba crescendo vendo atos desse tipo, tem que sim que se acabar, e mulher não é objeto de homem. Exatamente. Mulher não é nenhum objeto de ninguém, né? De ninguém, então. Porque não é um negócio pegar, vou guardar, porque isso está instaurado, mas isso tem que acabar, com certeza tem que acabar, e para isso serve aí a luta também, para isso está aí também o feminismo, também para acabar com isso, né? Bia, 1h17, a gente daí está chegando também ao nosso fim, né, da nossa entrevista. Qual recado você pode deixar para as mulheres nesse dia especial, e para aquelas mulheres que, por acaso, venham a sofrer alguma coisa relacionada de feminicídio, feminicídio não é só né? de violência, porque o feminicídio também ele é verbal, tem um feminicídio verbal também é considerado. Qual recado você deixa para as mulheres? Peça ajuda. Primeiro passo é pedir ajuda, é falar com alguém sobre aquilo que você passa. Eu vou deixar um recado também para muitas mulheres, né, que falam sobre esse trabalho. Como eu falei, por onde eu passo, eu me questiono como está o nosso lugar, como é a nossa colocação. Vindo do fruto aí do programa Mulher Empreendedora, né, reforço o convite para vocês, para participar hoje da ação que é a CIMAC, através do Conselho da Mulher Empreendedora e Cultura, vai realizar logo mais, às 2h30, um trabalho de empoderamento estético, de autocuidado, né, e também trabalhando o empoderamento financeiro das mulheres rurais, né, que participam da Feira da Agricultura Familiar. Então, vão lá, prestigiem, vejam e deslumbram com a beleza, né, dessas mulheres que ficam atrás da barraca, atendendo vocês. Deixar esse convite, falar para vocês que, como mulher, como hoje, trabalhando na gestão pública estadual, como servidora, tenho me questionado muito sobre o trabalho e a participação efetiva das mulheres na gestão pública. É uma nova pauta que eu venho trazendo para mim. Eu conheci recentemente um programa chamado Elas no Orçamento, através da minha chefe querida, a Amanda, que é hoje superintendente de cultura na Secult, que tem me mostrado, aberto caminhos de muitas mulheres que estão trabalhando na gestão pública e precisam desse reconhecimento. As minhas colegas Thaís e Carla, que a gente conversa muito sobre isso. Como é o nosso lugar na gestão pública? A gente precisa ocupar, de fato, cargos de liderança na gestão pública, para que a gente tenha em mãos a caneta, para a gente mudar leis, para a gente se colocar os nossos direitos e conquistas, para ajudar a lutar sobre isso. E aí, quando eu falo isso, vamos trazer para o nosso âmbito municipal, que é vergonhoso na participação feminina, né? A gente tem hoje uma gestão municipal com apenas 2 secretárias mulheres na parte decisiva e estratégica. As mulheres podem, sim, ocupar espaços administrativos, financeiros, de planejamento. Esses são muito cessados. A maioria dos cargos públicos são dados na área da assistência social, na área da saúde e educação, ou cargos que trabalham com assistencialismo político. Então, vamos questionar sobre esse lugar. A gente muda uma sociedade a partir do momento que a gente ocupa espaços. E eu tenho muito me incomodado com a falta da ocupação feminina na gestão municipal. E isso não é da gestão atual, é das gestões e muitas gestões que vêm. É vergonhosa a participação feminina no nosso legislativo, predominante homem. Saldo e respeito o trabalho de luta da vereadora Márcia e das 8, acho que temos no total 8 vereadoras que passaram pelo Legislativo. Atenção, Câmara de Vereadores, abram espaço, se questionam. Eu já ouvi muito, mas as mulheres não querem entrar na política. Eu acho que a pergunta tem que ser o contrário, o porquê as mulheres não se sentem inseridas na política, né? A gente tem as leis que resguardam, a gente viu agora nos últimos dias, né, acontecer a derrubada de um mandato, né, de uma chapa todinha por conta de uma candidatura laranja feminina. Então, assim, a lei já faz a obrigatoriedade de algumas ações de participação das mulheres, mas não só a execução da lei muda o comportamento. Então, a gente precisa, atenção, os partidos envolvam as mulheres em decisões, abram espaços para as decisões estratégicas políticas. É assim que a gente começa a mudar. E eu tenho me questionado muito sobre isso, tenho visto muito esse movimento acontecer. A gente está numa atual gestão federal que eu acho que nunca houve tamanha participação feminina. E, como eu citei, desde os atos históricos sobre o movimento 8 de março, toda a mudança foi baseada em uma revolução que aconteceu pelas mulheres, mudanças muito importantes.
Então, de fato, eu acredito que a revolução é feminista, sim. A gente tem lutado pela ocupação desses espaços. Tenho uma atenção também e tenho buscado a desenvolver projeto, alguma ação voltada ao empoderamento das mulheres rurais. Eu participei em dezembro, final do ano, da Feira da Economia Solidária em Salvador e participei da Conferência das Mulheres Rurais e vi a tamanho da potência que as mulheres que trabalham na roça, que têm nessa força feminina. Eu fiquei, de fato, apaixonada pela causa. Quero, sim, desenvolver algum projeto na área, dos projetos que eu desenvolvi aqui no município, que eu faço, participo, que me engajo. Eu quero muito desenvolver isso. As mulheres da zona rural, um abraço especial para a Gi, para a Ana, Gisélia da Jiboia e Ana da Boa Madeira, que são mulheres ativas, comunitárias, participam, representam associações, né? E é isso que a gente quer. Um abraço às meninas da Cidade Nova. Obrigada por existir uma gestão predominante de mulheres, né, nas suas comunidades, porque o nosso trabalho, o trabalho que a mulher exerce na comunidade é sempre um trabalho coletivo, de rede de cuidado. Então, a gente precisa disso, de espaço, né? E fica atenção aos nossos gestores, fica atenção ao legislativo. Questione-se vocês o porquê as mulheres não estão nesses espaços, né? Não pergunte, não diga que nós mulheres não queremos estar. Questione por que nós não estamos. Eu acho que a pergunta tem que ser o contrário, né? E eu deixo esse recado para a nossa sociedade, para Macaúbas refletir o como a gente quer mudar, como vai ser o espaço para as nossas crianças aqui dentro do nosso município. É a partir de mudanças como essa, é a partir de ações como essa. Quero fortalecer também, né, as minhas amigas, a Mário, que participou também, de reativar e parabenizar e agradecer e dizer para a Natália o quanto a amo por ela nunca ter derrubado essa bandeira de proteção a nós, mulheres, de cuidado psicológico, afetivo, por estudar tanto e por publicar esse livro, que é a Bússola, com você, dona do seu destino, que é de muito orgulho meu ser uma mulher daqui de Macaúbas, de luta, de movimento, né, que tem ajudado tantas mulheres. Para quem não conhece, né, procura, siga o Instagram, psicóloga Natália Dias, e participe, busque apoio e junte-se a nós numa rede, junte-se ao movimento, né, a Viva Mulher, para que a gente possa fortalecer e solicitar. Minhas falas aqui, elas não são de apontamento no sentido de qualquer exposição desnecessária, mas sim de direitos nossos que estão cessados e que nossa sociedade precisa refletir o tempo todo. E vocês, homens, também, abracem a causa. Eu tenho conhecido cada vez mais homens se desconstruindo desse perfil violento, desse perfil machista, desse perfil possessivo. E é tão gostoso amar, estar junto, receber carinho de homens assim. Eu acho que a nossa sociedade é muito mais construída à base do amor, do respeito, da afetividade, do que dessa luta de tantas exigências que a gente precisa fazer para se manter viva. Com certeza, mais amor, mais respeito, mais carinho, né? Igualdade, mais carinho também. Acho que a sociedade precisa disso. Bia, muito obrigado. Tudo de bom na sua carreira, tá bom? Que Deus abençoe seus passos, seus projetos, objetivos aí, que tudo seja realizado e alcançado. Muito obrigada, obrigada mesmo. Me senti muito lisonjeada de estar aqui falando, conhecendo tanta mulher que poderia também estar aqui, mas espero ter dado voz, ter falado muita coisa que possa pelo menos refletir e não apontar como as feministas loucas de Macaúbas, mas sim como mulheres que preocupam com a nossa sociedade. Com certeza. Pronto, muito obrigada pela sua participação aqui hoje no Centro 3 Notícias, Bia. Espero que você possa estar nos representando como mulheres, né? Tem tantas janelas que estavam ocultas aos nossos olhos, até mesmo para mim. Eu fiquei ciente de muitas situações aqui hoje. Deixa as cartilhas aí para você. Pronto. E muito obrigada que você é uma pessoa maravilhosa, estou te conhecendo agora, mas adorei esse bate-papo aqui com você. E um feliz Dia da Mulher. Obrigada. Que seja todo dia, né? Com certeza. É todo dia. É todo dia. E que podemos, né, deixar isso claro em nossos dias. Que as crianças que estão vindo agora, que levamos para nossa casa o direito, o dever da igualdade. Então, é basicamente isso. Eu acho que hoje vamos ficar nisso.